Você que trouxe a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia no celular, por favor, abra em Lucas 15, 11. Nós estamos falando sobre maturidade. E vamos continuar falando sobre maturidade. Porque se nós nos analisarmos a nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, nós ainda somos imaturos. E por nós sermos imaturos, muitas vezes nós atrapalhamos a unção de Deus na nossa vida. E alguma bênção que nós poderíamos receber, a gente não recebe, porque a gente ainda é imaturo. Por fazer, muitas vezes, o que não deve se fazer, por falar muitas vezes o que não se deve falar, por agir de algumas maneiras no impulso. Isso é falta de maturidade. E isso atrapalha o agir de Deus na nossa vida. Então, nós estamos falando sobre maturidade, porque nós queremos uma igreja melhor. Uma igreja madura. Porque vão vir lutas e dificuldades, e se a gente não estiver preparado, a gente não aguenta. A gente sai da igreja, a gente começa a botar defeito nas coisas e assim diante, vocês sabem disso. Então, aquele que é maduro, ele sabe enfrentar as dificuldades e as divergências que acontecem na vida. Sabe e sai inteiro, você entendeu? Vamos se assentar? Vamos ler lá. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele, repartindo por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, fazendo dissolutamente. Quer dizer, gastou tudo sem pensar no amanhã, né? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou um das cidades, e chegou um daquela cidade, o qual mandou aos seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caiu em si. Repete comigo assim, irmãos, ó. E caiu em si. E caiu em si. E disse assim para ele mesmo, né? Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e pão, aqui eu pereço de fome. Levantar-te-me-ei, irei com meu pai, e direi: pequei contra os céus e perante ti. Só até aí, irmãos. Feche teus olhos. Estenda suas mãos para cá. Me abençoe. Sagrado, bondoso Deus e maravilhoso Pai. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus. Eu estou aqui como teu instrumento, ó Pai. Me usa, Senhor Deus, conforme, Senhor Deus, o teu desejo. Tu sabes a necessidade, Senhor Deus, da tua igreja, de cada um que aqui está, Senhor Deus. Que a tua palavra esteja no meu coração e nos meus lábios, ó Pai, para que eu possa transmitir, Senhor Deus, a tua palavra. E abençoa cada um que aqui está, Senhor Deus. Senhor Deus, tu sabes, ó Pai, a necessidade. Tu sabes a necessidade. Tu conheces o coração de cada um, ó Pai. Venha preencher, Senhor Deus, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando nós falamos sobre maturidade, é mais fácil a gente falar sobre imaturidade. Que aí a gente é só a gente virar a chavinha que a gente entende uma coisa e a outra. Olha aqui, ó, que eu anotei aqui, ó. Imaturidade, ó. Não aprende com os erros. É imaturidade. O cara faz um negócio na vida, ele quebra a cara. Daqui a pouco ele faz de novo. Ele faz de novo. Mas não aprendeu lá, não. Por isso tem muita gente perrengue.
O outro, ó, terceiriza a responsabilidade. Eu errei por causa daquele negócio. Eu não deu certo ali por causa daqui, por causa de fulano. Ó, ninguém me apoiava. Você acredita? E por isso que eu não fui. Terceiriza. Ó, outro, dificuldade em lidar com as diferenças de ponto de vista. Isso aí é muito sério. Cada um tem o seu ponto de vista. A gente tem que saber lidar com isso aí, irmãos. Não significa que o meu ponto de vista está certo. Então, quando a gente vai trocar uma ideia, eu estava conversando esses dias com o irmão Lucas, e a gente estava discutindo um negócio, e até eu falei para ele, ó, Lucas, é o seguinte, nós estamos em dois aqui, você tem o teu ponto de vista, eu tenho o meu. Eu acho que nós precisava ter mais um, para aí dava aquela, né, desempatada. Então, irmãos, eu até falei para ele, ó, você não está errado, e no meu ponto de vista, eu acho que eu não estou. Nós poderíamos, da próxima vez, a gente, né, analisar, nós ver qual que é o melhor. Ele falou, é verdade. Aí ele até falou, não, mas para você ser meu líder, eu vou te confrontar. Eu falei, não, senhor, é o teu ponto de vista. Você entendeu? Então, a gente tem que aprender a administrar isso aí. Outro sinal de maturidade, é discutir por qualquer coisa. A gente tem que administrar isso aí. Nem tudo a gente tem que sair já quebrando. Quando a gente é imaturo, ou a gente ainda está caminhando aí, é o problema, né? O trânsito é a coisa que mais, trânsito, é a coisa que mais testa a gente, né, irmãos? Você está vindo, o cara tranca você e cruza e não sei o quê, é complicado. Tem que ter maturidade, de não falar, ô abençoado, vai com Deus. Tem que ter maturidade, senão você fala coisa que não der. Eu tenho um exemplo, não saindo fora, tenho um exemplo muito tempo atrás, isso aí é 40 anos atrás, minha irmã começou a namorar um rapaz, e ela estava atravessando a rua com ele, e eu vindo de bicicleta, e eu falei, ô tonto, sai da rua, alguma coisa assim, eu xinguei o cara. E aí eu vi que era ele. E aí eu fiquei tão sem graça assim, né? Aí ele ia na minha casa, e eu me trancava no quarto, de vergonha. De vergonha, aí minha irmã falou assim, aí largou dele. E aí eu falei, por que você largou dele? Eu vi que você não gostava, eu não queria criar um clima. Você nunca nem conversava com ele aqui. Aí eu vi que não ia criar um clima. Mas por quê? Maturidade, né, gente? Maturidade. Ó, outra coisa, demonstrar insegurança constantemente. Insegurança constantemente. Se for alguma bomba, irmãos, nós estamos salvos. Amém? É bem, se for bomba, nós estamos salvos. Ó, demonstrar insegurança constantemente. Na nossa vida nós temos que ter segurança. Ou confiarmos em Deus. Nas coisas que nós vamos fazer, nas coisas que estão para acontecer, nas notícias. Confiar em Deus. E nas coisinhas. Não podemos ser... Vamos lá, ó. Ter comportamento arrogante é aquele cara que fala assim, eu sei de tudo. Isso aí é problema, sinal de maturidade. Eu sei de tudo. Eu sei de tudo. E não é assim. Trabalhava com um cara, eu fui ensinar o cara a trabalhar. E era uma máquina cheia de coisa. E eu falava para ele, ó, você vai aqui, faz isso, faz isso. Eu sei, beleza. Aí eu falava, ó, você pega aqui, você faz isso, eu sei. Aí eu fui pegando o ar, né? Eu falei, então você sabe? Beleza, se vira então, beleza, tchau. Daqui a pouco o chefe veio atrás de mim, você não ensinou ele? Eu tentei, ele falou que sabia tudo. Não está mais entre nós. Vamos voltar aqui à palavra, irmãos. Não está entre nós lá na fábrica, né? Não serviu. Não está mais entre nós, irmãos, ele não serviu. Vamos voltar aqui à palavra, irmãos. Porque eu comecei já meio chato, então vamos tirar um sorriso dos seis, né? Senão, aí ó, todo mundo sentou, ó. Todo mundo, só os que precisam mesmo estão administrando, ó. O menino, nós lemos aqui, ó. O menino chega no pai dele e fala assim, pai,
dá minha parte na minha herança que eu estou vazando. Não disse assim, né? Mas os dias de hoje eu diria isso. Sinal de imaturidade. Aí eu falo para você assim, você acha que foi de uma hora para outra que deu esse tique nele? Hã? Ele estava lá, tal, chegou em casa e falou, o negócio é o seguinte, eu quero minha... Não. Teve um início ou não teve? Hã? Um descontentamento com algum tipo de situação. Vendo uma coisa aqui, vendo uma coisinha ali. Alguém falando na orelha. Ou ele ouvindo aquela vozinha assim, ó. Aqui não vai dar nada, hein? Esse negócio aqui não vai dar nada. Ou aquele negócio assim, ó. Teu pai não está dando o valor que você merece. Você poderia fazer algo melhor. Você tem capacidade. É ou não é? Alguém já ouviu isso aí? Alguém falando na orelha assim, ó, você poderia estar melhor. Você poderia estar fazendo coisa melhor. Você tem canudo, né? Que fala, né? Lá na fábrica a gente fala canudo, tem diploma, você poderia estar melhor. E aquilo lá foi crescendo no coração dele, até o ponto dele tomar uma decisão. Que ele, pela imaturidade, ele achou que no momento era a coisa certa a fazer. Por imaturidade. Não, eu vou fazer, eu vou catar minhas coisas, e eu vou administrar as coisas. Só que quando a pessoa vai fazer um negócio imaturo, ele começa errado. E 99% termina errado. Você só pode andar de bicicleta, irmãos, se você saber o equilíbrio, ter equilíbrio, é ou não é? Se você não tiver equilíbrio, irmãos, você vai quebrar, você vai ralar o joelho. Não adianta você falar assim, eu vou comprar uma moto, se você não souber andar de moto. Não teve um camarada aqui, acho que foi aqui na igreja, que falou, eu vou comprar um carro, eu estou guardando dinheiro, eu vou comprar um carro. Aí o pastor perguntou para ele, você tem carta já? Já sabe? Não, ainda não. O cara quer começar de trás para frente. Você lembra dessa situação aí, né? Ele está ali. Então, irmão, nós temos que começar do começo. Tem que ter o quê? Para andar, tem que ter equilíbrio. Na vida nós temos que ter o equilíbrio também. Sabia disso? Na vida espiritual nós temos que ter o equilíbrio. Se você não tiver noção da coisa, você não vai. Lá na fábrica, deixa eu voltar de novo na fábrica. Cheio de exemplo de fábrica, irmão. 35 anos fez esse ano que eu estou lá dentro. Nós tínhamos um amigo, eu tenho ainda, mas a gente não tem muita, mas a gente vai voltar a ter amizade de novo, assim, convivência. Ele sentava lá fora, ele falava muito de comida. Eu vou fazer esse final de semana uma costela, não sei o quê, tal. Cara, dava água na boca. Eu fiz um arroz, não sei o quê. Tanto que ele hoje ele abriu uma cozinha. Os casamentos que tem aí, ele que faz. Por quê? Porque ele tem sabe aquele negocinho, irmão? Para ter isso aí, tem que ter o paladar. Sabe aquele negocinho, ó? Faltou uma pitadinha de sal. Faltou, está um pouquinho mole ainda, vamos deixar ferver um pouquinho mais, ou vice-versa, tal. Tem que ter paladar. Na vida nossa, nós temos que ter equilíbrio, temos que ter paladar para saber das coisas, irmãos. Não podemos tomar decisões igual o menino tomou aqui, porque ele tomou algo no impulso, e que é o que a gente faz, no impulso, sem medir as dificuldades, ou o prós e o contra, que fala, né? Lá na frente.
Eu estou falando isso aí de vida material aqui, irmãos, mas nós temos que jogar isso aí, tudo que eu estou falando, para a vida espiritual. O que eu falei no começo? Muitas vezes a gente não é abençoado como deveria, como a gente poderia ser, deveria, também não sei se é a palavra, mas como poderíamos ser, se nós fôssemos mais maduros. O menino aqui, essa passagem aqui, ela termina quando o menino ele cai em si, lembra? Ele perde tudo, ele cai em si, aí ele para e pensa assim, puxa, a situação que eu estou aqui, eu vou morrer, até os empregados do meu pai estão melhor que eu, então se eu voltar lá e pelo menos ser empregado, ele começou a ter uma maturidade, mas aí ele volta para casa, o pai recebe ele, lembra? E aí, se eu continuasse lendo aqui, o pai dá o traje para ele, dá um anel para ele de filho e tal. Termina aí, porque Jesus ele quis fechar aí, que o filho pródigo volta a casa. Então que essa mensagem fica assim, né? O filho, se nós desviarmos, o pai sempre vai estar esperando a gente. Enquanto tiver chance, hein? Enquanto tiver tempo. Não é brincadeira, viu? Se não tiver mais entre nós, não tem mais chance. Então o menino ainda voltou enquanto tinha tempo. A palavra para aí. Mas vamos analisar um pouquinho, irmãos. A falta de maturidade para ele deve ter criado mais alguma situação, hein? Porque ele volta, gastou tudo que tinha, voltou para a casa do pai. O pai recebeu, ô filho, você é meu filho, está aqui. Mas toda a ação tem a sua reação. Não se esqueça disso. A imaturidade, irmãos, ela nos traz transtornos. Nós estamos falando sobre maturidade para sermos melhores, irmãos, na nossa área, tanto material, física e como espiritual. Porque Jesus, ele ensinava, e a palavra continua nos ensinando, que ele não quer nós aqui, irmãos, apenas para esquentar banco. Entendeu? Você não foi chamado, você não teve um chamado apenas para vir aqui, ouvir sua palavra e ir embora, irmãos. Para com isso. Nós temos que pôr em prática o que a gente aprende. E além disso mudar a nossa vida, nós temos que transmitir isso a outros, para que a mesma unção que está em você hoje possa estar na vida de outros. E a mesma mudança de vida que aconteceu na sua vida, vai ter na vida de outro. E a conversão também, como você foi tirado lá do mundo, e foi trazido, e houve uma mudança na sua vida, que tem, vamos voltar lá do começo, que tem que ter essa mudança. Se não teve essa mudança, nós somos imaturos demais ainda. Então nós temos que agir. Não nos sermos conformistas. Estou salvo, amém, problema dos outros quem não tiver. Não é assim que devemos pensar. Entendeu? E aí, irmãos, nós demos lugar a quê? Ao tratamento de Deus na nossa vida. Quando nós deixamos de ser imaturos, nós facilitamos a unção, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Você entende? Você está entendendo onde eu estou falando? Coisas sensíveis ao Espírito, irmão, nós começamos a administrar. Nós deixamos de ser aquela pessoa soberba, arrogante, sem amor ao próximo. Nós começamos a ver as coisas diferentes. Mas se a gente é imaturo, irmãos, não tem como o Espírito Santo vir agir, e o fruto do Espírito na nossa vida nem pensar. Mas de jeito nenhum. Não vamos ter isso na nossa vida, se a gente for imaturo.
Como é que a gente vai amar o próximo se a gente é imaturo? Se a gente gosta de criar, se a pessoa, vamos falar gente, né? Se a gente gosta de ficar criando atrito, se a gente acha defeito, se a gente começa a, não, você sabe, né? Quando a gente não se dá com o próximo, é complicado. A maturidade não está em nós, e o fruto do Espírito não vem em nós. E quando se fala em amor, que nós precisamos amar o próximo, a gente não consegue administrar esse negócio. Não consegue. É verdade ou não é verdade? A gente não consegue amar. Mas fulano fez isso para mim. Irmãos, ou comigo, né? Fulano fez isso, mas eu não consigo administrar isso. E se você não consegue administrar isso aí, está faltando maturidade espiritual. E se está faltando maturidade espiritual, está faltando o fruto do Espírito. E se está faltando o fruto do Espírito, está faltando uma das qualidades do fruto do Espírito. Talvez é paciência, talvez é amor, talvez é compreensão, é benignidade, bondade, misericórdia. É tudo aquilo que nós falamos sobre 9 semanas, irmãos. Ainda pode estar faltando em nossas vidas, porque nós não temos maturidade. Eu anotei aqui, mas não estou achando, tanto rascunho que eu fiz ali. O jovem rico, lembra da passagem do jovem rico? O menino tinha de tudo. Vamos relembrar aqui, ó. Jovem rico, vamos deixar agora o filho pródigo, vamos para o jovem rico. Ele chega até Jesus e fala assim: como é que eu faço para eu herdar o reino dos céus? Aí Jesus fala para ele: você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, amarás o teu próximo, tal. Você lembra disso? Aí Jesus fala, aí ele fala: isso aí eu conheço desde a infância. Isso aí eu sei, sei tudo. Então, né, para um pouquinho aí, eu vou falar um negócio para você. Só saber não é o suficiente. Viu? Só conhecer não é o suficiente. Uma coisa é isso. Eu já conversei com muitos caras que estão desviados, que o cara deu um chá de Bíblia em mim, rapaz, que eu falei: brincadeira. Conhece tudo, rapaz. O cara é nóia, o cara estava no só põe o caroço. E o cara deu um chá, eu falei: caramba, conhece mesmo, hein? Olha, tal, está escrito não sei onde, tal, não está escrito. Eu falei: tá, oi aí, rapaz. Então ele sabe, mas saber não é tudo. O jovem rico falou assim para Jesus: eu sei de tudo isso aí, desde a infância. Aí Jesus fala para ele assim, ó: então beleza, então vamos fazer assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Aí pegou. Espera aí que eu vou, vamos. Aí, 2, 3 versículos mais adiante, irmãos, agora para um pouquinho no jovem rico, vamos para Zaqueu. Zaqueu, ele era um cobrador de imposto, como diz o pastor, mal visto e mal quisto por muitas pessoas. Ele era chefe dos publicanos. Da sinagoga lá. Quem que era o chefe dos publicanos? Sabe o que era o publicano, irmãos? Como Roma tinha sitiado Israel, Jerusalém ali, eles pegavam um de Israel, um do povo dali, e fazia ele cobrar o imposto dos outros. Então era um judeu cobrando imposto do judeu. Então os caras pegou ar com ele, você entendeu? Ninguém gostava deles. Falava assim, desculpa a palavreada, assim, ó: o cara é um traíra. Esse cara é um traíra, olha aí, ó. Ele
Então, Zaqueu era um cara assim. Nós paramos do jovem rico, lembra lá. E fomos para Zaqueu. Aí, Zaqueu falou assim, eu preciso conhecer esse Jesus. Jesus vai vir na cidade aqui, eu quero conhecer. Ele subiu, você lembra do texto? Ele subiu na árvore para ver se Jesus passar. E como ele não sabia quem era Jesus, e provavelmente todo mundo ali era barbudo, e usavam aqueles turbantes, devido ao sol, era necessário. Como que sabia quem era Jesus? Ele ficou lá. E Jesus olha para cima e fala, Zaqueu, desce porque hoje me convém estar na sua casa. Lembra desse texto? E Jesus vai na casa de Zaqueu, irmãos, entra na casa de Zaqueu e diz assim, ó, hoje entrou a salvação nessa casa. Mas espera um pouquinho, irmãos. Parece que tem alguma coisa aí, né? O jovem rico foi até Jesus e falou, como é que eu faço? Eu conheço tudo. Provavelmente ele era rico, príncipe, diz. E o outro era um cobrador de impostos, então vamos dizer assim, ele era ele estava queimado. E Jesus entra na casa, é um traíra. Jesus entra na casa do cara e fala para o cara assim, hoje entrou a salvação nessa casa. E por muitas vezes que eu preguei e ouvi a pregação, irmãos, eu entendia muitos que era sobre dinheiro, sobre amor ao dinheiro. Mas eu ouvi, que eu estou falando isso aqui, eu ouvi, então eu estou transmitindo para vocês. Não é sobre dinheiro, irmãos. Não é sobre herança, não é sobre bens materiais. Cadê meu celular? É sobre maturidade, irmãos. A diferença das duas mensagens, irmãos, é sobre maturidade. Aquele que entendeu, irmãos, um deles entendeu a necessidade que precisa ter para nós sermos salvos. O outro não entendeu a necessidade, irmãos. Entenda, ó, isso aqui, ó, convênio médico, Santa Casa, não vai trazer a salvação para mim, irmãos, não vai. Eu consigo hoje, através da firma onde eu trabalho, pagar isso aqui, mas não vai me dar salvação, entendeu? Isso aqui, ó, consegue pagar um rodízio de pizza para todos nós hoje aqui. Não receba isso! Não receba isso, é apenas um exemplo, irmãos. Senão eu tenho que devolver o carro. Mas isso aqui, ó, não serve para nada quando eu não estiver mais entre vós. Entendeu? Não serve mais. Tem até um cartão, outro cartãozinho aqui, ó. Caso se eu bater o carro, eu posso ligar para esse camarada aqui, ó. Eles vão lá, me dão um carro para mim usar, tal. Até arrumar o carro. Não vale de nada se eu morrer. Entenderam? Então a questão, irmãos, dos dois ali, ó, do jovem rico e de Zaqueu, é ter maturidade de entender o que eu tenho e o que você tem aqui na terra, ou o que você é, não vale nada se não nós tivermos a salvação. Se nós não formos salvos, tudo isso aí não vale nada. Então a questão aqui, ó, de maturidade, de eu entender. E um não entendeu. Ele acha, o jovem rico, ele acha que o dinheiro que ele tem vai, o quê? Não vai levar ele para o céu. Não vai levar. A minha casa, irmãos, ela vai ficar. O carro fica. O look vai ficar. E se ninguém cuidar, ele vai morrer de fome. O carro vai ficar.
mas o que vai valer é como eu estou diante de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós temos que fazer o que o jovem rico não fez. Deixar, irmãos, o que é que está nos atrapalhando ou nos tirando da presença de Deus. Zaqueu caiu a ficha dele, irmãos. Caiu a ficha dele. Opa! Tudo que eu fiz eu vou devolver. E se eu roubei alguém, eu dou em dobro e tal. Ele caiu a ficha dele. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, por falta de maturidade, irmãos. Nós estamos ainda sendo criança. E o que nós aprendemos esses dias atrás? Criança não está preparada para receber herança. Entendeu? E ainda aqui na terra, irmãos, vamos falar um pouquinho agora de bens materiais, nós ainda podemos ser mais abençoados ainda. Mas nós não somos porque nós somos imaduros. Nós queremos andar de moto, mas eu não tenho equilíbrio. Eu quero abrir uma cozinha, mas eu não sei fritar um ovo. Aí não dá, irmãos. Quer comprar um carro, mas não tem a carta ainda, irmão. Tirou a carta, irmão? Tirou a carta? Entendi nada que ele falou. Entendeu, irmãos? Maturidade. Maturidade. Abrir uma cozinha, né, irmão? Abrir uma cozinha, né? Você viu? É buffet. Eu falo cozinha, um buffet. Entendeu? Por quê? Desde lá atrás o cara já tinha aqui, ó, aquela, sabe, paladar de fazer as coisas. Sabe? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter o paladar e o equilíbrio dentro da palavra de Deus, irmãos. Não é só ouvir, irmãos, nós temos que praticar. Não é só estar sentado no banco, irmãos, como apenas espectadores, ou crente do oba-oba. Estou bem aqui, eu me sinto bem aqui. É mais que isso, irmãos. É bem mais que isso. Quando a palavra de Deus fala sobre nós somos um corpo, e temos os membros, irmãos, é isso aí, irmãos. Um braço não pode sair, né? Ele não movimenta sem o cérebro. O cérebro uma coisa precisa da outra. Eu não consigo andar sem as minhas pernas, eu não consigo respirar sem o meu pulmão, eu não consigo ver sem os meus olhos. É um corpo, irmãos. A igreja do Senhor tem que ser assim. A não ser que tenha alguém, desculpa eu falar, se tiver alguém, você me perdoa, mas está com derrame, né? Que não mexe o braço. Então, talvez tenha pessoa que talvez está assim dentro da igreja, não movimenta. Desculpa eu usar esse termo aí, viu? Mas talvez espiritualmente a gente está assim, irmãos. E nós temos que acordar e falar, não, eu preciso fazer mais, porque vai ser cobrado de mim e vai ser cobrado de você. Hoje eu estava falando com o irmão, ele falou assim, ó, prega lá e desce além. Eu falei, irmãos, é necessário a gente falar algumas verdades, irmãos, porque é cobrado até de quem prega. Porque se eu vier aqui na frente e falar, irmãos, ó, vai ser tudo bem assim, ó, amanhã a geladeira vai estar cheia, alguém vai bater na tua porta e vai falar assim, eu senti no coração de vir aqui trazer uma cesta básica para você e também pagar conta de água e força. Pode acontecer, irmãos? Pode, claro que pode. Mas não é esse aí que nós quer pregar não, viu? Nós quer pregar, irmãos, que nós temos que ter maturidade, se preocupar com a nossa vida espiritual, porque nosso corpo é perecível, o cartão vai passar, o convênio médico não vai valer de nada, mas nós vamos daqui para outro lugar. E para onde a gente vai? Quando chegar lá em cima, e ainda não é só ir, você vai ouvir assim, ó, e o que tens em tuas mãos para apresentar aqui? Aí se eu falar assim, eu tinha o cartão ouro, mas não ficou. E o convênio também ficou.
Aí alguém vai falar, ô cabeção, não é disso que eu estou falando, não, eu estou falando de obras. De obras. O que você fez lá? Tanto tempo dentro de uma igreja, ouvindo. O que você fez? Entendeu? Eu era daqueles pastor. Ô Senhor, eu era daqueles que sentava no banco para ocupar lugar para o pastor não ficar triste. Tem esse cargo? Não sei. Para ele não me ligar na segunda-feira. O que aconteceu? Entendeu, irmão? Não tem esse cargo. Não vai ter essa desculpa aí. É imaturo quem dá desculpa. Lembra lá que nós falamos de terceirizar as coisas? É dar desculpa, né? Gente, cadê o ar? Dá licença, deixa eu tomar uma água aqui. Já estou terminando. Mas você limpou o sorteio tudo aqui? Quer ouvir um exemplo, irmãos, de maturidade? Lembra do meu xará, o Silas? Paulo e Silas? Os caras eram pregador. Deus agia na vida deles. Os caras, onde eles... irmãos, eles eram usados por Deus. Aí os caras expulsou o demônio de uma adivinha. Mulher adivinhar, vocês sabem da palavra, né, irmão? Vocês são tudo conhecedores da palavra de Deus, né? Lembra? Tinha adivinha lá, adivinhava no caminho, e eles expulsaram o demônio da mulher. Aí, irmão, a família e os caras foi tudo lá agradecer para eles. Foi uma festa. Não foi uma festa, irmão. Os caras foram lá e bateram neles. Deram chicotadas, né? Chicotearam eles em praça pública, irmão. Pensou a vergonha, irmão? Nós estamos aqui pregando o evangelho, vem os homens aí e levam nós presos e batem em nós lá na rua do centro, lá no calçadão. Vergonha, né? Vergonha. Talvez muitos de nós falavam assim, ó, eu estou fora. Estou fora. Eu passar vergonha? Não. Saindo um pouquinho desse negócio aqui, do Paulo e Silas, para um pouquinho em Paulo e Silas. Esse dia eu estava lá no Campestre, eu sou sócio lá porque o Leonardo puxou a gente. E eu estava lá e passou um irmão, ex-irmão, né? Vamos dizer, ex-irmão. Por isso que eu falo assim, a gente não pode, não é só bonito, irmãos, pregar aqui na frente, viu? Tem que pregar no meio do povão mesmo. Um ex-irmão com um copão de cerveja na mão e falou, ô Silão, toma aí. Eu falei, não tomo cerveja. Toma aí. Eu falei, não tomo cerveja. Toma aí. Eu falei, eu não tomo. E o que você está fazendo com um copo de cerveja na mão? Está de brincadeira? Irmão, falei para ele. Aí ele ficou sem graça, sentou lá. Com a terceira ou quarta mulher dele já. É um irmão, uma benção. É uma benção. Aí eu sentei lá, eu peguei, estava o sol quente, lascado, sentei do lado dele. E ele começou a falar, aí eu acredito nisso, a gente espera a oportunidade. Se você já for lá descer na lenha do cara, o cara fica meio, sentei com ele e fiquei, dá uma coca, a Lolozinha com suco, eu e a Lolo lá, a Eloazinha, o Luke não foi, gente, não pode ir. Aí ele falou assim, o calor, né, rapaz? Tal. Eu falei, ó, vocês são cumprimentos da palavra, você sabe disso, é verdade. E eu falei, se você continuar nessa mão errada tua, você sabe para onde você vai, né? É verdade. Eu falei, você sabe que você tem você poderia, ali com ele, irmãos, para falar a verdade, a atual, 3, 4 filhos, o vizinho, o primo, ele arrasta todo mundo.
Ele tem um pouco de dinheiro, então ele arrasta todo mundo ali. Ele vai para casa, depois tem churrasco, ele vai para o clube, tem churrasco, ele leva todo mundo. Eu falei, ó, com o conhecimento que você tem, você poderia salvar todo esse, ajudar todo esse povinho aí, você salva? E no entanto, você é o pior deles. Falei mesmo. Você é o pior deles, cara. Você sabia que Jesus vai voltar e os sinais estão se cumprindo cada vez mais? Você sabe disso e você não caiu a ficha tua ainda? Você poderia salvar aquela mulher lá, essas moças aí, ó. Você poderia salvar esse teu parente aí, ó, que também tá perdido, esse. Ele falou, é verdade, cara. Eu falei, então, ó, acordem, filho, tem tempo ainda, hein? Aí ele levantou e falou, deu ordem, deixa eu ir embora. Foi embora. Irmão, se valeu alguma coisa, eu não sei. Mas naquele momento, eu não quero, né? Mas eu deixei de ser o do banco ali, por um instante, irmãos, e fiz uma coisa que eu me senti bem naquele momento, sabia? Não podia ter ficado de boca fechada. Tem outros ainda que precisam. Vamos voltar lá no Paulo e Silas, irmãos? Os caras apanhou, irmãos. Os caras eram pregador da palavra de Deus. Os caras apanharam, foram presos. E diz a palavra de Deus, irmãos, que os caras não murmuraram. Sabe o que significa isso, irmãos? Maturidade. Os caras passaram, desculpa a palavra, o perrengue, apertado, os caras, né? E os caras não murmuraram. Não está escrito que eles murmuraram, irmãos. Pelo contrário, o que eles fizeram, para quem conhece? Louvaram a Deus, irmãos. Entende a diferença, irmãos, de maturidade e imaturidade? Adorar na hora que está tudo bem, irmãos. Mas também adorar na hora que o negócio não está bem. E por eles terem feito isso, a glória de Deus foi derramada naquele lugar, e vocês sabem da história, que tudo ali balançou, e as cadeias se arrebentaram, e eles foram libertos, e ainda mais, até aqueles que que mereciam, foram libertos através da vida deles. Lembra que a palavra fala que todo mundo saiu, todo mundo escapou da cadeia. Ou poderiam ter escapado, né? Porque depois aí Paulo conversou com os caras e tal, e o capitão lá não se matou, porque falou, não, estamos todos aqui. Mas, resumindo, maturidade, irmãos. Não podemos ser imaturos. Decisões erradas vai nos trazer transtornos. Palavras erradas vai nos trazer transtornos. Atitudes erradas vai trazer. E Jesus está às portas. Amém? Amém. Que a unção de Deus e o Espírito de Deus possa ter falado com você, irmãos. O que eu senti de falar, eu falei. Se eu falar mais, eu acho que vai ser de mim, não vai funcionar. Eu quero que você só seja abençoado. Eu quero que você reflita nisso que você ouviu nessa noite. Reflita. Por favor, irmãos, reflita. Não é possível, irmãos, que o tempo está passando e a gente não cresce, a gente não fica maduro. Não deixa isso acontecer na sua vida. Seja maduro, tenha maturidade espiritual na sua vida. Comece a buscar mais as coisas de Deus. Comece a ler mais, comece a orar mais, comece a ouvir mais a palavra de Deus. E quando você está aqui dentro, ouve o que é falado, irmãos, por favor. São o quê? Foi 20 minutos que eu falei, 25 minutos, irmão, não é uma coisa de 2 horas, que a pessoa não consegue gravar tudo, são pouco, eu tento resumir o máximo, para quê? Para ser fácil de guardar,
Então, irmãos, guarde isso no seu coração, para que você venha crescer espiritualmente, irmãos, você dê frutos. Hoje nós vamos cear, irmãos. Isso aí é muito importante, irmãos. Hoje nós vamos tomar a ceia, foi o que Jesus falou, fazer isso em memória de mim todas as vezes, beber do pão. Irmãos, isso aí é muito importante para a nossa vida. Sabe o que vai, isso aí é uma recarga para a nossa bateria espiritual. Sabe uma recarga? Fala, ops, vai dar aquela subidinha assim. É como você deveria se sentir. Amém? Fique de pé. Esquece esse negócio aí do cartão da pizza, viu, irmãos? Não é. A não ser que o meu genro Leonardo vai pagar, que hoje ele acho que faz 7 anos de casado. Olha. Tem chão ainda, hein? Eu tenho 30 e pouco. 26. Feche seus olhos, irmãos. Olha lá. Feche seus olhos. Se possível, coloca a mão no seu coração aí. Porque é daí que vem o negócio, viu? Os desejos, as necessidades, os pensamentos, tal. Dá aquela doidinha no coração. Se for um momento, se você puder agora refletir um pouquinho e falar assim, olha, tem umas cargas na minha vida aqui que eu poderia deixar para eu ser melhor. Há uns costumes que eu tenho na minha vida que eu poderia deixar para o Espírito Santo agir mais na minha vida. Você pode nesses momentos, nesses minutos aqui, irmãos, abrir o seu coração. E se for necessário falar para Jesus assim, ó, tira de mim isso. Tira de mim essa mágoa, tira de mim essa tristeza, tira de mim esse rancor, tira de mim essa angústia, tira de mim essa arrogância, tira de mim essa soberba, tira de mim isso que não presta. Eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor. Fala isso com Jesus, irmãos. Muitas vezes é necessário de você receber uma oração, mas muitas vezes é necessário de você abrir o seu coração e falar com os teus lábios com Jesus, irmãos. E talvez o corre-corre, o dia a dia, você não está fazendo isso. Aproveita esses minutos aqui, ó, abre o seu coração e fala com Jesus. Fala, ajuda eu, tira isso de mim. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, a tua palavra foi pregada, Senhor Deus. A tua palavra foi falada, Senhor Deus. Senhor Deus, que o Senhor venha agir, Senhor Deus, no coração, na vida de cada um que aqui está, ó Pai. Ó Pai maravilhoso, santo, abre, Senhor Deus, como a tua palavra ensina, juntas e medulas, ó Pai, e vai até o ponto de dividir a alma do Espírito. Senhor Deus, vai lá no fundo do coração, ó Pai. Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, na vida de cada um, ó Pai. Tira o que não presta, tira, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, tudo que não vem de Ti. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, eu quero ser melhor. A sua igreja precisa ser melhor, ó Pai. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, renovar a fé, venha renovar as forças, venha, Senhor Deus, dar, Senhor Deus, sabedoria, maturidade, Senhor Deus, a cada um que aqui está, ó Pai. Senhor Deus, nós somos teus filhos, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está de braços abertos, ó Pai, aguardando, Senhor Deus, nós nos arrependermos, nós mudarmos, ó Pai, nós tomarmos atitudes, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas, ó Pai. Que a tua bênção seja sobre a vida de cada um que aqui está, ó Pai. Senhor Deus, muda as situações, ó Pai. Transforma, quebra, Senhor Deus. Limpa, Senhor Deus. Oh, meu Deus maravilhoso, santo. Em nome do Senhor Jesus, eu determino a bênção sobre a sua vida. Eu determino a bênção sobre a sua vida. Que você saia daqui mudado. Que você saia daqui transformado. Que você saia daqui com
maturidade, cheio de maturidade no coração, que você saia daqui sabendo que Deus, que a unção de Deus está sobre a sua vida, e tudo que você vai fazer, tudo que você for fazer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas, Deus vai quebrar, vai tirar, se tiver enfermidade vai ser colocada por terra. Eu declaro isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Seja maduro, irmãos, tenha maturidade nas suas decisões, em nome do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja louvado.